Senhoras e senhores, boa noite. Declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes, em caráter pós-mortem, a Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis, exemplo de coragem e resistência no enfrentamento à ditadura civil-militar brasileira. É com grande emoção que eu inicio os trabalhos aqui dessa sessão. A gente vai compor a mesa, vai ouvir o hino nacional, ouvir o coral e depois vai dar prosseguimento à cerimônia. Essa homenagem à Inês é uma homenagem a todos aqueles e aquelas que lutaram e seguem lutando contra a violência e o terror de Estado. Essa cerimônia hoje, ela é não só uma cerimônia de homenagem, mas é uma cerimônia de mais um reavivamento da memória, para que a gente não esqueça, para não deixar que ninguém esqueça e para que a gente lute cotidianamente, constantemente, para que não continue se repetindo a violência e o terror do Estado, a tortura como método de ação, que Inês, sem dúvida nenhuma, foi uma das figuras mais importantes da história do Brasil na denúncia a esse método. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e todas e iniciar a composição da mesa, convidando Lúcia Romeu, irmã de Inês, para estar compondo aqui a mesa com a gente. Convido também o doutor João Batista Damasceno, juiz federal, a estar compondo a mesa dos trabalhos. Convido o senhor Jean Costa, coordenador do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, CDDH. Convido Elizabeth Silveira e Silva, diretora do Grupo Tortura Nunca Mais. Convido João Tancredo, presidente do Instituto Defensores dos Direitos Humanos. Convido Vera Durão, representante da Comissão Estadual da Verdade. Bom, agora, seguindo o regimento da Casa, vamos ouvir o hino nacional.
Convido agora o coral do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, sob a regência do maestro Carlos Eduardo Fecher, para interpretar as músicas De Pacem Domine e El Sueño Grande. Deixamos registrados, desde já, o nosso agradecimento a todos os membros do coral por abrilhantarem a nossa cerimônia. Obrigado. Antes, porém, gostaria de deixar registrado que essa primeira obra, chamada Da Pacem Domine, provavelmente retrata o último momento de muitos dos nossos companheiros que sucumbiram às torturas, cujo texto diz: dai-nos a paz, Senhor, nos nossos dias, porque nós não temos mais ninguém que esteja ao nosso lado a não ser Tu. E que essa peça seja também uma homenagem a Frei Tito, que há 2 dias atrás faria 70 anos. Segunda peça, cantaremos uma canção libertária da América Latina, El Sueño Grande, de Hernández, uma obra conhecida em toda a América Latina, cantada com esse sonho de liberdade sem fronteiras e que continua sem fronteiras, ainda que distante.
Mais uma vez, muito obrigado por estar engrandecendo, abrilhantando aqui a nossa cerimônia. Antes de passar a palavra para os demais membros da mesa, queria fazer uma rápida reflexão, porque o lugar que a gente ocupa nesse parlamento é um lugar muito claro daqueles que estão aqui hoje como parte desse sistema para fazer com que ele se transforme radicalmente, para destruir a ordem de coisas tal como a gente tem hoje na nossa sociedade, baseada na exploração, baseada em diferentes formas de opressão, em mecanismos de cerceamento democrático, onde a permanência da violência de Estado é uma realidade. E aí a gente se pergunta, vamos fazer uma honraria ou não vamos fazer uma honraria? E a gente entende que é fundamental que façamos, que não deixemos, assim como não deixamos que esse espaço seja ocupado só por aqueles que lutam e se beneficiam pela preservação da atual ordem de desigualdade na nossa sociedade, é fundamental também que não deixemos que eles se apropriem exclusivamente das diferentes configurações da memória que é construída ao redor desse Estado. A gente sabe que hoje ainda vivemos uma democracia de baixa intensidade. A gente sabe que hoje ainda vivemos a violência de Estado de forma permanente. Há 10 dias atrás houve aqui uma audiência pública onde a Anistia Internacional trazia para o debate aqui números de que a cada 5 homicídios que acontecem aqui no nosso Estado, a polícia também provoca mais uma morte. A gente sabe que as execuções sumárias continuam fazendo parte da prática do Estado brasileiro, assim como a tortura. Mas a gente sabe também que hoje temos brechas, espaços, possibilidades democráticas muito maiores. E esse encontro aqui é, evidentemente, um exemplo dessas possibilidades. Então, a gente, quando o falecimento da Inês, pensou que era fundamental prestar essa homenagem, porque é uma homenagem a alguém que dedicou sua vida primeiro à democracia e depois também à luta contra a tortura e o terror de Estado. E ao prestarmos essa homenagem, a gente não tem dúvida de que a gente está mantendo viva uma memória que é fundamental que esteja sempre presente nas nossas mentes, nos nossos livros de história, nos nossos debates. A gente está vivendo um momento hoje no Brasil onde
independente das divergências que possamos ter aqui entre nós sobre o significado desse momento, acho que uma coisa é fato. Aqueles que sempre apoiaram o terror, parece que estão perdendo a vergonha e voltando ao centro do cenário político, de novo, a questionar a democracia, a defender os horrores e a questionar aqueles que lutaram contra o terror. Voltaram a usar a palavra terrorista com uma desavergonha indignante, como se lutar contra o terror, como se lutar contra um Estado que se impõe através da força, fosse algum demérito. Querem transformar o vício em virtude e a virtude em vício. E quando a gente se propõe a fazer uma homenagem como essa, é uma homenagem a alguém que merece, mas é também mais um passo e mais um ponto na nossa luta contra o terror de Estado, contra a violência, contra toda forma de desigualdade e exploração que ainda existe na nossa sociedade. Então, nesse sentido, eu queria abrir aqui, de fato, essas nossas reflexões, essas nossas falas, destacando essa nossa opção de disputar a memória, né, porque queremos verdade, porque queremos justiça. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e todas e vou dar prosseguimento aqui à nossa mesa, convidando para fazer uso da palavra Vera Durão, representante da Comissão Estadual da Verdade. Boa noite. Eu gostaria de agradecer aqui o convite que foi feito pelo deputado Flávio Serafini à Comissão da Verdade para comparecer a essa homenagem. E também de dizer que eu estou aqui muito emocionada, porque eu fui companheira de Inês. Desde os anos 67, 68, eu a conheci na universidade. A Anita sabe que a gente frequentava a casa de Inês, eu, Dilma, Oroslinda, uma série de pessoas que estudavam à época, né, em Belo Horizonte. E Inês foi sempre uma pessoa tão alegre e tão corajosa que era um espanto. Quando uma parte da colina caiu na clandestinidade, lá em Belo Horizonte, eu, inclusive, Inês foi a pessoa que saía de carro, nos catando, para nos levar para casas de simpatizantes da colina, para nos colocar a salvo das garras da ditadura. Então, desde essa época, ela já mostrava a sua coragem e a sua disposição de luta. Eu queria dizer que, graças a essa incomensurável coragem da Inês, foi possível resgatar uma parte da memória da história recente do país, sobretudo uma parte que certamente teria permanecido oculta se não fosse a coragem dessa mulher admirável, que foi a Inês. Certamente não teria sido desvendada a tenebrosa Casa da Morte, lá de Petrópolis, porque onde ela sofreu terríveis torturas, humilhações de todo tipo, e teve a coragem e a disposição de dar a sua vida para desvendar esse lugar terrível. Veio aqui comigo hoje o Laguinho, que é nosso colega na Comissão da Verdade, e ele foi o repórter da Folha de São Paulo, que acompanhou a Inês entre 1978 e 1979 para localizar a Casa da Morte. Eu gostaria de que ele fosse saudado aí por todos. Na Casa da Morte foram massacrados e assassinados inúmeros companheiros nossos, jovens companheiros. Eu queria destacar o nome do Carlos Alberto Soares de Freitas,
grande amigo da Inês, unha e carne com a Inês, e tivemos, assim, vamos dizer, a felicidade de poder escrever um livro cujo nome é uma frase da Inês, em relação, denunciando a presença do Beto na Casa da Morte. O meu amigo esteve aqui. O que me alegra também é o fato de que essa homenagem esteja acontecendo hoje, por iniciativa do Serafini, como ele bem disse, num momento tão delicado da conjuntura brasileira, no momento em que nós que lutamos contra a ditadura, que fomos presos, que fomos torturados, e felizmente não fomos mortos por uma sorte, não sei como, porque estávamos nas mãos de loucos, que hoje essa homenagem seja feita aqui nessa casa, que, para a Comissão da Verdade, pode expressar o fato de que essa casa esteja compromissada com o aprofundamento do processo democrático nesse momento tão difícil para a história do nosso país. Realmente é preciso, como disse o Serafini, lembrar tudo o que aconteceu naqueles anos de chumbo terríveis, para que nunca mais isso venha acontecer. Vocês me desculpem. Eu queria convidar todos vocês, no dia 10 de dezembro, a Comissão da Verdade aqui do Estado do Rio vai divulgar o seu relatório, colocá-lo à disposição da sociedade e vai entregá-lo no Palácio da Guanabara ao governador Pezão. Então, eu gostaria que todos estivessem lá presentes para tomarem conhecimento de todos os depoimentos daqueles que sofreram sob o arbítrio e o tacão da ditadura, para que aqueles que hoje pregam a volta da ditadura sejam questionados e colocados contra a parede, para que a nossa tenra democracia não seja violada como foi há 50 anos atrás. Obrigada. Inesquecível Etienne Romeu, inexitante como ave guerreira que assolvou de Pouso Alegre com seus ideais, lá das profundezas e escuras minas de nossos ancestrais, trazendo as combatentes fontes de terras de Minas Gerais com sua inerente luz para lutar contra a opressão da ditadura militar. Sim, Inês é a imagem celular da dignidade, a inesgotável fibra temperada no aço, com ligas que fundem a vida acolhida em seus braços. Sim, Inês evoca o etno vital da mulher sempre guerreira, comovente crisol da mulher brasileira. Inês é a eterna coragem que não teme, é a eterna Etienne, sobrevivente do hediondo calvário que fere a vida, das torturas que sugavam todo o sumo da sua energia. Mas tua ideologia resistiu brava e forte contra a fúria assassina dos carrascos da Casa da Morte. Etienne é a nossa perene égide de luta e de resistência. Assim relembramos e dedicamos toda a nossa ternura a você, Inês Etienne Romeu, pela inexorável força que nos concedeu, revigorando nossa luta contra a impunidade, por memória, justiça e verdade. Sim, damos aqui nosso ardente brado, com vozes de rica polifonia, em sintonia com a democracia, ecoamos nossa saudação revolucionária, expressamos de corações abertos toda a nossa gratidão à querida companheira. Por toda a força que nos concedeu, receba nosso beijo repleto de afeto. Inesquecível, Etienne Romeu. José Leal. Gostaria de fazer uso da palavra agora, João Tancredo, presidente do Instituto de Defensores de Direitos Humanos. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do deputado Flávio Serafini,
exemplo de parlamentar, junto com outros que temos aqui presente e aos olhos vistos aqui, e também a família, naturalmente, em nome da Lúcia, em homenagem extensiva a toda a família e companheiros de tantos anos que estão por aqui. Eu poderia passar toda a sessão, se me fosse permitido, não vou cometer esse equívoco, falando de Inês. E é uma delícia, é um prazer falar da Inês. Mas a história da Inês fala por ela. Todos conhecem muito bem a história da Inês. Eu vou fazer um paralelo da Inês com o atual, se vocês me permitem. E para fazer um paralelo de Inês com o atual, eu queria lembrar uma frase que eu anotei na última entrega da medalha pelo Tortura Nunca Mais, e que disse a mulher Elizabeth Gomes, mulher do Amarildo. Ela disse: antes as pessoas eram torturadas e mortas porque pensavam de maneira diferente dos governantes. Hoje são torturadas e desaparecidas em razão de serem pobres e por conta da cor de sua pele. É de uma sabedoria impressionante. Ela tem toda a razão. Hoje, nessa democracia inteiramente deficiente que a gente tem, eu não posso dizer nem que tenha democracia política, porque se vai lá votar. Porque a gente sabe como funciona esse sistema de representação que a gente tem, e, novamente, relembro aqui as exceções das honrosas presenças de alguns deputados. Não temos democracia social alguma, não temos escola, não temos saúde, não temos educação. Que democracia construída é essa? A que custo? A custo disso que a gente está assistindo aí. Hoje é um dos piores países que se pode viver. E Beth tem toda a razão. Hoje, nesse momento, numa delegacia de polícia, nesse exato momento, como um pouquinho antes, um pouco adiante, nós teremos uma pessoa lá sendo torturada porque é pobre e é negro. Não é porque pensa diferente, não. É por essa razão. Nós retrocedemos e muito, mas não foi pouco, não, nas nossas garantias. Nós temos hoje, nas prisões do Rio de Janeiro, dos presos em 2013, 81% presos de maneira irregular, estão mantidos nas prisões de maneira absolutamente irregular, 81%. Já era para estarem soltos. E isto é uma ilegalidade que a gente tem que procurar combater. Está difícil de a gente se reunir como a gente se reunia com o inimigo comum, né? Hoje o inimigo parece que está pulverizado e praticando todo tipo de mal, e a gente não consegue de novo, lembrando o Modesto que estava ali dizendo: a gente precisa se reunir, a gente precisa formar grupos, precisamos discutir as ideias. Eu acho que está na hora da gente recomeçar tudo. Nosso tempo é muito pequeno, o que fica aqui de lembrança é a homenageada mesmo, e todos aqui. Quero dizer que Inês não está morta. Inês, por exemplo, é imortal. E quero fazer uma saudação dizendo a camarada Inês Etienne Romeu, presente. Presente. Muito obrigado. Elizabeth Silveira e Silva, do Grupo Tortura Nunca Mais. Boa noite. Boa noite ao companheiro da mesa, boa noite ao público presente. Gostaria de lembrar para vocês que, em 1989, quando o Grupo Tortura Nunca Mais começou a realizar as cerimônias de entrega da medalha Chico Mendes de Resistência, a Inês Etienne foi a nossa primeira homenageada. Era um grupo de 10 pessoas, como sempre o grupo apresenta, e nesse ano, de início das cerimônias que nós fizemos e que estamos fazendo até agora, a Inês foi a nossa homenageada pela sua coragem, assim como outros tantos jovens que enfrentaram a ditadura militar, a sua coragem em enfrentar a prisão, uma prisão ilegal, clandestina, absurdamente violenta, e mais ainda, a coragem de depois, logo após
ainda em período da ditadura militar, em 1981, ela vinha a público e denunciar esses torturadores, o que não é uma coisa fácil. É muito difícil ainda até hoje. Muitas das pessoas que foram violentamente barbarizadas nas suas prisões ainda não têm coragem de denunciar o que ocorreu nesse período, o que ocorreu com elas e denunciar os seus torturadores. E o que é mais triste nessa história toda é que essa denúncia feita em 1981, a OAB Federal, enfim, uma denúncia tão bem embasada, com tantos detalhes, com nomes de torturadores, com nomes de companheiros que até hoje estão desaparecidos, infelizmente, não teve o final que nós gostaríamos que tivesse tido. Porque esses mesmos torturadores, alguns deles morreram, mas eles nunca responderam, como não responderam até agora, por esses crimes bárbaros que cometeram no passado. E que continuam, as pessoas desaparecidas daquele momento ainda continuam até hoje. As famílias ainda estão em busca dessas pessoas, desses militantes. Então, isso é a tristeza, né? É uma tristeza que hoje a gente esteja aqui, nesse plenário, não para homenagear somente a coragem, a determinação e a generosidade da companheira Inês Etienne, mas também para lembrar, porque a gente continua tendo que lembrar, e eu acho que a gente vai ter que lembrar o resto da vida, porque é somente lembrando que a gente vai poder ter essa certeza de que o nunca mais vai acontecer. Mas o que é triste é que a gente tenha que vir aqui e ainda lembrar que não acabou essa história, que essa história ainda não foi contada, que ainda precisa ser contada e que a gente ainda precisa ter um momento de que haja responsabilização desses crimes tão hediondos que ocorreram, porque senão a gente continua tendo no presente, como continua tendo hoje, os desaparecidos de hoje, as casas da morte, que agora não precisa mais ser casa da morte, basta ser o beco da morte, o muro da morte, qualquer coisa que se possa esconder a atrocidade, quer dizer, tentar esconder as atrocidades